Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja, estou muito feliz por esse convite, de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Ele é fiel. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ela. Estamos sim. Glória a Deus. Eu gostaria, antes de tudo, orar. Amém? Eu estava ouvindo na hora que iniciei aqui, na hora que eu entrei, a pastora estava orando. Acho que foi uma pastora, né, missionária? A pastora, ela orava. Interessante que ela disse assim na oração: nós não temos, Senhor, filhos, o Senhor não tem filho mimado. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que muitos daquele que ele chamou esteve como mimados, né? E o Senhor, ele havia me falado sobre esse tipo de pensamento de ser mimado, né? De entender que nem tudo que a gente vai viver, que a gente vai passar, a gente vai ter um apoio de Deus. A gente vai ter o silêncio de Deus. Mas o Senhor, nessa noite, Ele me deu uma palavra ao meu coração e ao teu coração, que vai trazer uma reflexão do que você está vivendo, do que eu estou vivendo. Que muitas das vezes a gente olha para o tempo e diz: já passou muitos anos, a qual o Senhor disse, e nesse tempo de muitos anos, como estava também a igreja de Éfeso, se sentia um pouco cansado ou cansada. E Deus vai falar conosco nessa noite, que fica em Efésios capítulo 6 e no verso 10. Mas antes de eu começar a ministrar, eu vou orar, amém? Senhor meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Se não fosse a tua mão, nós não estaríamos aqui, meu Pai. Se não fosse o teu abraço, o teu cuidado, se não fosse as lutas e provas e provações, que sempre demonstra que o Senhor está conosco, que nós não estamos só, nós não estaremos aqui também. É através dela a qual nós esforçamos para ouvir a tua voz. É através, Pai querido, das guerras e também da tranquilidade, a qual queremos ouvir o teu chamar e a tua voz sussurrar, assim como sussurrou para Elias. Pai, em nome de Jesus, eu peço em nome do teu filho amado, que o Senhor possa alcançar esta irmã ou este irmão que está aqui, Pai. Tirando também a tristeza, a angústia. Se houver alguém enfermo, seja curado no nome de Jesus. Para que teu nome seja glorificado. E que possa entender, Senhor amado, que todo processo a qual vive, a qual passa, tem fim. Tudo há um começo, meio e fim de todo o processo. O Senhor separou o bichinho de Jacó e disse que o povo se multiplicaria através de Abraão. O Senhor separou, o Senhor escolheu e chamou pelo nome, como está escrito no capítulo 1 de Jeremias. Pai, o Senhor escolheu esta irmã, escolheu a mim e toda esta nação desde o ventre. Que nessa noite, meu Pai, é um culto prestado a Ti para a honra e a glória do Teu nome. E que o Senhor possa trazer, Pai, conforto, corrigir também, nos ensinar o que a espera faz. Qual o processo da espera? E eu creio, Senhor, que nessa noite seremos sarados e curados, renovados por Ti. Amém? Glória a Deus. Irmã, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisam, tá? A palavra do Senhor vai falar em Efésios 6, a carta do apóstolo Paulo, no versículo 10, que diz assim: finalmente, fortalecei-se no Senhor
e na força do seu poder. Vista de toda a armadura para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois na nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra poderes e autoridades e contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, aviso, vista de toda a armadura de Deus, para que possa resistir os dias mal. Amém? Estão me ouvindo? Porque eu não estou vendo vocês, viu? Amém? Estamos te ouvindo. Para você ver, missionário, é só passar para o lado a tela, assim, que você vai ver. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só colocar aqui do lado. Irmãs, nós sabemos, irmãos que estão aqui, que essa reflexão a qual o apóstolo Paulo vai trazer para nós é uma realidade dos nossos dias. Ele fala de fortalecimento, ele fala de guerras também interiores. Ele fala, é como se a gente olhasse no cenário como Esdra olhou e olhasse todos os muros, todos os templos caídos, vidas, como diz o salmista ali no Salmo 126, que o povo, eles foram como aqueles que sonham para o exílio, e quando voltou, eles viram aquela guerra física, porque eu tenho certeza que todos aqui têm a sua casa, a sua família, a maioria é casado, e a gente traz essa reflexão para os nossos dias de hoje, devido às guerras espirituais a qual nós estamos vivendo. E muitas das pessoas, elas levam muito isso na parte física. Elas acham que o marido, o filho, a parentela, até mesmo pessoas do ministério, até mesmo pessoas da sua caminhada, pessoas vizinhos, pessoas que conhecem ao redor da sua vida. Na cabeça deles, de muitas das pessoas, eles acham que são eles que provocam, são eles que intrigam, são eles que fazem, muitas das vezes, a frase de hoje, perder a cabeça. E esquece que a nossa luta da igreja não é contra aqueles que convivem conosco, mas é contra as hostes, são contra legiões de demônio, ali que ronda o tempo todo, como Jesus falava. Então o Senhor vai trazer aqui, na palavra dele para nós, diante de todo o cenário a qual Israel viveu, aqui que Elias também viveu lá no capítulo de 1 Reis, capítulo 19, no verso 7. Ele viveu também uma guerra espiritual, porque depois de levantar um altar e o fogo descer diante daquele monte, e ali os deuses ali, né, os sacerdotes que serviam aos deuses de Baal, ele viu a cena da glória de Deus descendo. Porém, depois dele ver toda aquela cena de Deus usar ele, e ele mostrar que Deus estava naquele ambiente, que ele não falava por si próprio, ele se sentiu acuado com medo. Então, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão olhando mais para aquela pessoa como inimigo do que como aquele inimigo invisível com os olhos não conseguem ver carnais. E o Senhor falava comigo que o povo de hoje, eles estão vivendo de forma robótica, já viu? Eu vou para a igreja porque hoje é domingo. Eu volto para minha casa e está do mesmo jeito. Mas a questão que Deus ministrava no meu coração nessa noite era: por que que meu povo
ele não vê aquilo que eu estou mostrando. Aí eu perguntava para o Senhor, Senhor, mas por que o povo não está vendo? E aí o Senhor falava para mim, sabe como o povo está? Como aqueles que eu tirei do exílio por 70 anos. E voltando naquele ambiente de destruição, o povo ali falou, e agora? Como que a gente vai, como a gente vai continuar as promessas que Deus nos fez? Porque Deus nos prometeu que nos tiraria do exílio, usando Jeremias, você vai, mas vocês voltam. Mas, porém, quando eles chegaram naquele cenário de tudo destruído, eles olharam, Deus usou o profeta Ageu, usou o profeta Zacarias para animar o povo. Porque no momento da sua dor, no momento de guerra, a família, a parentela, pessoas ao redor vai falar, mas ué, ela não é crente? Ela não serve a Deus? Ele não serve a Deus? Como é que ele pode ter esse pensamento de que nada vai dar certo? Mas Deus não fez uma promessa para ele ou para ela? Por que ela está com esse pensamento? E é no momento, igreja, que nós se sentimos fracos. É nesse momento que nós sentimos cansado e sem saída e sem saber responder. Mas é justamente nesse cenário de cansaço que Deus se manifesta. E Deus falava assim, de onde vem a força do meu povo? Eu, Senhor, de ti. Então, o Senhor falava assim para mim, se o meu povo entendesse que a força não vem do braço, não vem das palavras, não vem da força da mão, do físico. Eles entenderiam que a batalha dele não é contra a pessoa, não é contra o seu companheiro, não é contra aqueles que caluniam, não é contra aqueles que perseguem, mas é contra o espírito da maldade. Há um espírito, igreja da maldade, que ronda para tentar nos parar. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que você não vai parar, que você não vai desistir. Porque se você ver a história lá em primeira, vai falar lá em Juízes, no capítulo 16, no verso 28, que claramente Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço que te lembre de mim. Ele pediu para Deus lembrar dele. Sansão pediu para Deus lembrar dele, não pelo erro que ele tinha cometido, mas lembrar-se daquele momento dele porque ele estava sem força. Tem momento na sua vida que vai chegar devido à caminhada e de tanto você ouvir de pessoas palavras, que vai virar um cumulativo de palavras vazia dentro de você. E o Senhor nessa noite pergunta para mim e para você, o que tem te levantado a cada manhã, te dando vida e o respirar? Quem tem feito isso por ti, se não foi eu, a minha mão? Lavar sob comandácia. Ali Sansão pediu para que Deus se lembrasse dele. Que por mais que ele tinha errado, que por mais que ele tinha se esquecido, naquele momento do prazer, naquele momento de achar que a força dele era tudo, que o braço dele, que ele poderia destruir Filisteu do jeito que ele queria, teve um momento que ele esqueceu de onde vem a força. Teve um momento que ele esqueceu que ele era dependente de Deus. E ser dependente de Deus, muitas das vezes, vai fazer as amizades se afastar. Ser dependente, muitas das vezes, vai fazer você ser rejeitado pelos teus. Ser dependente, muitas das vezes, vai fazer você chorar. Ser dependente de Deus vai fazer você chorar. Mas como assim, irmã Gisele? Eu não estou entendendo, mas vou explicar. Ser dependente como Elias foi de Deus, muitas das vezes vai ter que ir para o deserto, vai ter que ir para a caverna, vai ter que orar sozinho,
vai ter que calar todas as vozes menos de Deus. Deus está falando com pessoas aqui que longa, devido à caminhada, cansou. Está precisando ouvir o que Deus tem para falar. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que não é no seu braço, não é na sua força, não é na sua atitude carnal que vai resolver algum problema. Eu não sei para quem vai essa mensagem. O Senhor está falando para você se revestir de força dele. Se reveste da força dele. Sabe o interessante que eu gosto muito dessa passagem de Neemias? Que Neemias, mesmo ouvindo de Sanbalate e Tobias que ele não ia conseguir, e vozes ali levantou até uma falsa profetisa para dizer no nome de Deus, e Deus não tinha falado nada para ela. Ele mesmo assim confiou no Senhor. É como eu vou dizer, Elias não era pedreiro. Neemias não era pedreiro. Jeremias não era pedreiro. Mas eles reconstruíram a sua história diante de Deus. Esdras não era pedreiro, mas reconstruiu a história dele diante de Deus. Porque a força de Elias foi de Deus. A força de Neemias foi de Deus. A força de Esdras foi de Deus. A força de Gideão foi de Deus. A força de Dorcas foi de Deus. A força de Ana foi de Deus. Ninguém vai diante de Deus sem a presença dele. E vou dizer algo aqui para vocês. Está me ouvindo? Aleluia. Está me ouvindo? Glória a Deus. Estamos. Estou ouvindo. Então, Sansão, ele ficou fraco, humilhado e preso. Pensa você ficar fraco, humilhado e preso, quem tinha a presença. Mas ele se esqueceu, muitas das vezes a gente se esquece também, como ele também, que a gente é dependente. E muitas das vezes a gente não vai ter vitória de mão beijada. Ai, irmão, o que você está dizendo? Deus vai me abençoar? Ele vai, mas primeiro ele vai te fazer passar pelo processo da humilhação, da dor. Porque Deus, ele não traz uma cartilha ou até mesmo um manual dizendo que você vai ser humilhado, você vai ser desprezado, que você vai ser rejeitado, não. Ele diz apenas, eu te aceitei como um bom soldado que é. Mas muitas das vezes o bom soldado vai para a guerra revestido de poder, de armadura, sabendo que vai enfrentar um gigante. E o Senhor me trouxe nessa noite para dizer para você que mesmo que tudo pareça perdido, Deus ainda libera força. Deus está liberando força para alguém aqui nessa noite. Que está dizendo assim, Senhor, eu não consigo mais. Senhor, está difícil para mim. Mas o Senhor fala nessa noite para você, se revista da minha força e do meu poder. Nós vamos ler agora, que diz assim, Mateus no capítulo 8, no verso 23, que diz assim, e entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu sobre o mar, e de forma de onda inundava o barco, e Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, Senhor, Senhor, nos salva, vamos morrer. É assim que nós estamos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o vento da esquerda, olha o vento da direita. Eu estou vendo sinais, Senhor amado, mas porém não estou te vendo no barco. Labá, subcomanácia.
Aqui os discípulos andaram, Pedro andou 3 anos com Jesus, discípulos andaram com Jesus, caminharam com Jesus, viram milagres com Jesus, porém no momento da tempestade, tentaram acordar Jesus quando estava dormindo. Agora a pergunta é, por que no momento do vento, da tempestade, a gente fica com medo? Deus nessa noite está tirando o medo que assola o teu coração, viu? Deus está te dando força. Deus está trazendo alegria. Lá em 1 Samuel, a gente vai ver também no capítulo 17, no verso 45, que vai dizer assim, que Davi olhou e falou, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vi uma coragem daquele homem. Uma coragem que hoje muitos não estão vivendo. De profetizar em si mesmo a cura. De dizer, eu vou vencer. Deus vai assinar este papel. Deus vai decretar a vitória. Eu não estou com câncer. Eu estou curada. Eu estou de pé porque até aqui me ajudou o Senhor. Davi, um menino corajoso. Ele poderia ter olhado para o gigante e falado assim, não vou não. Mas o povo de Israel temia atrás dele. O povo estava tanto com medo. Mas Davi, em toda a sua coragem, ele foi na força do Senhor. E o Senhor pergunta o que tem te feito perder a força? Será que alguma palavra que você ouviu? Será que algum levante no meio da tua casa que você não está suportando mais? Deus está falando nessa noite para nós. Eu acalmo a tempestade e te dou força. Então receba da parte de Deus essa força. A força Deus dá também para cansado e Deus também dá para forte. Porque Elias, mesmo ali naquela situação, Deus falou com ele. Pode ler lá em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 7. Diz assim, levanta-te, coma, porque muito comprido será o teu caminho. Levanta-te, coma, porque muito comprido será o teu caminho. Que coisa grande. Que coisa grande da parte de Deus. Deus está falando aqui para você. Coma, viu? Descansa. Para de perturbar a tua alma. Ah, Senhor, será que eu vou ver esse milagre? Será que eu não vou partir antes? Será que vai acontecer? Deus está falando nessa noite para nós, vai acontecer e já está acontecendo. Tá difícil, não tá? Tá difícil aí. Mas Deus está falando o seguinte, é na força que você vai vencer. É na minha força, viu? Não é na força do teu braço, não. Labaço, bicomanácia. Para de achar que vai morrer. Deus está falando com alguém aqui. Será que eu vou morrer? Será que eu não vou viver esse milagre que o Senhor me prometeu? O interessante, missionária Jaqueline, que eu gosto lá de Jeremias, no capítulo 29, olha o que o Senhor vai falar. Aleluia. Capítulo 19, versículo 14. Ó, versículo 13, eu vou ler. Não, peraí, perdão, igreja. Versículo 12. Então vocês clamarão a mim e virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Deus está ouvindo alguém aqui. Deus está te ouvindo. Você sabia que até tua lágrima é uma oração? Você sabia que a tua lágrima é uma oração? Você vai dizer por quê? Porque Ana estava ali chorando, ó. Senhor, se tu me conceder, Deus está falando com alguém. Um filho varão. Você acha mesmo que a voz falou para ela assim?
ali como Eli olhou para ela e disse: mulher, para de se embriagar. Sabe, porque ninguém vai entender o seu choro, irmã Jaqueline. Ninguém vai entender o projeto. Ninguém vai entender aquilo que você colocou diante do altar de Deus. Mas Deus entende. Eu vou provar para você. Apocalipse capítulo 8. Abre aí. Olha o que o Senhor vai falar para você. Aonde está a tua oração? Olha isso. No versículo 2. E vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E eles foram das 7 trombetas. E outro anjo que trazia um incensário de ouro se aproximou e ficou de pé junto ao altar. E a ele foi dado muitos incensos para oferecer com as orações de todos os santos. O anjo do Senhor está com a tua oração na mão. Aqui não fala só daqueles que morreram na perseguição, fala daqueles que estão vivos. E olha bem, ele foi dado muitos incensos. E na mão do anjo subia diante de Deus fumaça de incenso com orações do santo. Então o anjo pegou o incensário e encheu com fogo no altar. E lançou sobre a terra e houve trovões e relâmpago e terremoto. A sua oração tem efeito no céu. A sua oração está sendo ouvida. Entenda uma coisa. O Senhor, Ele está dizendo para mim e para você, muito claro aqui na palavra dele. Continua a me buscar. Continue a orar. Continue nessa firmeza que você está. Não abra mão dos teus sonhos. Não abra mão dos teus projetos. Não abra mão da tua família. Não abra mão de clamares a mim. Aleluia. Porque vai dizer em Jeremias, no capítulo 33, 3, clame a mim, responder-te-ei, darei, anunciarei coisas grandes e firmes, a qual você não sabe. Tem coisas que Deus vai anunciar aqui, amém? Quem crê nessa palavra diz glória a Deus. Eu ia pregar outra coisa, mas Deus falava assim para mim, enquanto meu povo não entender, quando meu povo não entender que a força não vem do braço, vem de mim, eu vou continuar batendo na tecla. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? E Deus falava para mim, fala o que eu mando. A sua família é do Senhor. Seus sonhos é do Senhor. O projeto é do Senhor. Então não te perturbe o teu coração. Porque te abates, ó tua alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Vou dizer algo aqui. Tem pessoas aqui que estão no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, e me livrar e me socorrer. Apressa-te, Senhor. Ah, Deus vai apressar, sim. Sabe por que Ele vai? Porque lá na mão do anjo tem a tua oração. Sabe por que Ele vai apressar? Pela tua obediência. Sabe por que Ele vai apressar? Porque Ele sabe que sem a presença dEle, você não consegue. Ele vai apressar e te fortalecendo e mostrando para aqueles que estão na mesa que Ele é Deus na tua vida. E o Senhor fala nessa noite que a mão dele está sobre a sua vida. Amém? Eu queria muito trazer mais coisas aqui, mas o tempo é bem curto. O missionário Jaqueline nem me deu horário. Nem me deu horário. Mas eu quero ler 1 Crônicas, no versículo 7.
Vai dizer assim: e foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e aos seus parentes e louvaram ao Senhor com salmo de gratidão. Escuta aqui, faz o culto de ação de graça, viu? Porque vai ter gratidão ao Senhor. Faz o culto pela cura, pelo milagre. Faz a cura, fica lá em 1 Crônicas, a irmã colocou aqui 1 Crônicas, no capítulo 16, irmã, no verso 7, só corrija aí embaixo, tá? Vai dizer assim, 1 Crônicas, capítulo 16, no verso 7, ele diz assim: Asaf e os seus parentes louvaram ao Senhor com salmo de gratidão. Ele diz assim no 8: Dei graças ao Senhor porque clamei pelo seu nome e divulguei às nações o que ele tem feito. Cantei para ele, louvei e contei seus atos maravilhosos. Glorifiquei o santo nome e alegrei meu coração porque eu busquei o Senhor e olhou para mim. Olha isso. E para a sua força eu busquei. Ele buscou pela força de Deus. E lembrei das suas maravilhas que ele fez, os seus prodígios, e a ordenança que pronunciei. E ele fez isso pela descendência de Israel, o seu servo, filho de Jacó, seus escolhidos. E ele é o Senhor, o nosso Deus, o seu domínio alcança toda a terra. E aí ele vai dizer assim no 15: para sempre me lembrarei da sua aliança e da sua palavra e ordenei 1000 gerações. Aliança que fez com Abraão e juramento que fez com Isaque, que confirmou a Jacó como decreto, e para Israel com a sua aliança eterna. Você vai cantar do outro lado. Agora, eu gostaria que todos fechassem os olhos. Deus tem surpresa, irmã Jaqueline. Você está lá no Salmo 70. E Deus tem surpresa para a tua vida, viu? O cansaço vem, faz parte do processo. O cansaço vem e muitas das vezes bate na tua porta. Mas o Senhor está te levando lá em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 7. Dizendo para você, ainda não terminou. Ainda é o começo de muito mais. Sabe o que você vai fazer? Você vai comer, vai descansar, vai levantar e vai dizer, Senhor, longa é a minha caminhada. Deus está falando com você hoje, missionária Jaqueline, que longa é a sua caminhada. A irmã tem projetos no papel. E Deus assina embaixo, viu? E você sabe que é Deus porque eu não conheço a sua vida. Mas Deus tem algo aí para fazer que vai alegrar o teu coração. E você vai entoar 1 Crônicas, no capítulo 16, no verso 8. Eu dei graça ao Senhor, porque clamei pelo seu nome, e ele divulgou às nações o que ele fez por mim. Faça mesmo. Porque hoje a palavra também veio ao teu coração, uma confirmação a qual Deus te deu. Aleluia. Glória a Deus. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei no amanhã. Então recebe aí do outro lado um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, missionária amada. Eu cuido, essa mulher que está com a mão no rosto,
de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Aleluia. Quando enfrentar um gigante, uma dificuldade, você vai falar: eu estou na força do poder de Deus. Você está na força, Mona Lisa, do poder de Deus. Você está na força, irmã Maísa, no poder de Deus. Você está na força, irmã Jaqueline, no poder de Deus. Irmã Maísa, Deus está visitando o teu coração. Porque você falou: Senhor, estou cansada, mas o Senhor está te dando força. É força que Ele te dá hoje. Você está igual a mim, assim, eu estou tão cansada, mas a força, ela vem do Senhor para a tua vida nessa noite. Ele traz vigor à tua alma. O Senhor fala: continue. Continue no processo, que é no processo que eu vou te mostrar a minha presença. O cansaço veio, Maísa. A mente está toda assim, cansada. Mas o Senhor renova as suas forças hoje. Ele renova você porque você está igual. Senhor, lembra de mim. Deus está se lembrando de muitas que estão aqui, irmã Jaqueline. O Senhor está se lembrando, sabe por quê? Ele não se esquece de um filho, não. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas o Senhor não se esquece de você. Ele se lembra de você desde Jeremias, no capítulo 1, desde o princípio ele era Deus. Quando ele formou a terra, ele já sabia de tudo. Hoje Deus está trazendo alegria para o teu coração e dizendo: continue na força do meu poder. Se revista de armadura. Nessa noite, se revista de autoridade do céu para a tua vida. Porque aquilo que ele tem para você é muito maior. Aquilo que ele tem para a tua vida, nem olho nem viu, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Deus está curando, irmã Jaqueline, aqui. Deus está fazendo algo novo aqui. Porque Ele é Deus. E você vai falar: Senhor, eu achei que eu ia padecer, mas o Senhor me viu, Deus viu Ana, por causa da força que aquela mulher tinha. Mas que força é essa? De Deus, porque ela estava cansada do processo. O processo cansa, mas o Senhor é a tua força. Receba a força. Recebe irmã Mônica, recebe irmã Suzana, recebe irmãs. Missionária Viviane, receba a força, Adriana. Receba a força, pastor Alisson. Receba a força, irmã Eliane, Fernanda, Jane, irmã Lourdes, todas as irmãs que estão aqui. Receba a força. Receba a força, missionária Isa. Receba, porque Deus está falando comigo aqui, ó. Eu estou fazendo algo novo. Aleluia. Mas, irmão, como que eu vou acreditar nisso? Isso é a fé. A fé não é por vista. Se você crer, você viverá o milagre. Você acha mesmo que o povo de Deus, quando chegou naquele momento ali do capítulo 1 de Esdras, indo até lá, eles não olhou também que era impossível? Mas a glória da segunda casa, grava isso, levanta a tua mão, será maior do que a primeira. Creia que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Senhor Deus, aqui está a tua filha, Pai, seus filhos,
como eu também sou. Pai, vai renovando agora. Vai repreendendo, meu Pai querido, o cansaço físico, emocional, preocupações, como fazer, como começar. É no nome santo de Jesus, meu Pai. Vai repreendendo toda retaliação, todo ataque na mente, nas emoções. Que as emoções atacadas vêm por físico. E muitas das vezes nós não entendemos por que está acontecendo uma coisa e outra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, traga a tua força para esta irmã que está do outro lado. Traga a tua força para este irmão, Senhor. Para essas pessoas que irão me ouvir, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, revista da tua armadura, do teu poder e da tua graça. Vai repreendendo toda ação do inimigo contra a vida dos teus servos, contra a vida da tua serva. Traga um entendimento daquilo que o Senhor falou hoje. Que o Senhor falou que não é com braço, não é com a força, não é muito em falar que vai ser ouvido. É muito em orar. Pai, que o teu povo venha bater na porta, ó. E entender que o Senhor está abrindo. Lavar, subcomanástia. E entender o teu agir no processo. Porque como o Senhor falou para ele, Elias, o que tu fazes aí? Ele sentiu medo. Ele sentiu, Pai querido, todos os tipos de emoções do cansaço. Depois da manifestação da tua glória, ele foi e se escondeu. Mas o Senhor não manifestou com gritos para ele. O Senhor sussurrou o nome dele. Então, Pai, sussurra o nome deste irmão, desta irmã. Levanta, dê força no meio do cansaço. Cura, meu Pai, e repreende tudo aquilo que não provém de ti. E traga, Senhor amado, a resposta e o renovo sobre aquilo que ela tem pedido a ti. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre cada vida que se encontra aqui, cura, renovo, restauração, restauração de vidas, restauração, em nome de Jesus, que possa viver o sobrenatural de Deus nessa noite, a cada dia e a cada manhã, haja renovo para cada vida aqui, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Receba a força. Vocês estão me vendo? Eu estou vendo todo mundo. Missionária Isa, não sei o que Nós estamos te vendo. A câmera fechou. da Vendo, não, só tô ouvindo, a câmera tá fechada. Aleluia, glória a Deus. Agora está me vendo? O Senhor Agora sim. vai fazer aquilo que lhe apraz a Ele. Vou dizer um recado para vocês. Deus não é mandado, é Ele que manda. Entendeu? Então Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Porque Ele é Deus. Glória a Deus por isso. A missionária que está de óculos, que eu esqueci, a que está escrito missionária. Eu não estou conseguindo ler o nome dela, acho que é Marta, né? A Marta? Está ali, a missionária Marta. Minha Abre flor, o microfone para ela te ver, Marta. Fala alguma coisa para te, que aí ela consegue te ver. come, bebe, se fortalece, porque grande é a tua caminhada. Entendeu? Recebe, amém? Recebo. Grande é a tua vitória. Processo veio, irmã, mas Deus está no controle do processo. Eu creio. Aleluia. Viu? Veio, Eu creio. mas Ele está no controle. Amém? Glória a Deus por essa palavra.
Eu glorifico a Deus. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. glorifico a Deus, porque em todo tempo Ele tem cuidado de Deus nós. é bom. Ele não abandona os seus filhos. Quem abandona é o padrasto. Ele é pai. Não é missionária Isa. Ele é pai, não é padrasto de ninguém aqui. Ele é pai. E pai luta pelos seus filhos e defende. Ó, faz assim, Deus está com o peito assim, ó, na tua frente, viu? Ó, Deus defende, ele está com o peito assim, ó. Aqui não. Ela é minha e ele é meu. Amém? Deus abençoe a Amém. vida de cada um aqui. Creia no teu milagre. Creia no teu milagre. Creia. Creia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está repreendendo o espírito de enfermidade aqui nessa noite. Tem uma pessoa enferma aqui. E Deus está te dando vida. Cura. Receba no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, missionária Jaqueline, a tua vida, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Irmãs, eu trouxe aquilo que Deus mandou, não aquilo que eu queria. Bem que eu queria trazer vários, mas não foi o que Ele mandou. Amém? Adriana, receba a tua Amém. vitória, viu, minha flor? Levanta a tua mão assim, as duas. Isso, faz assim mesmo. Fala assim, Deus, eu recebo a minha vitória, porque eu sei que eu vou viver milagres. Aleluia, receba, viu? Deus está fazendo algo aí nas tuas mãos, mulher. Deus te entregou algo aí, ó. Receba. Aleluia. E guarda bem na tábua do teu coração, hein? Ouviu, Adriana? Ouviu? Não deixe nada abalar. Só, ó. Amém. Deus abençoe, missionária Jaqueline, por essa oportunidade. Deus abençoe, irmã. Amém.